Oi, eu recebi um monte de perguntas sobre como está sendo a experiência de fazer um ano do meu doutorado no exterior. E como eu recebi perguntas de diversos âmbitos, diversas áreas, eu acho que vou fragmentar meio que em categorias para poder ir explicando direitinho. A primeira coisa que eu acho que faz sentido responder é... Eu recebi uma pergunta muito engraçada, que era assim: o doutorado vale a pena? Eu tô saindo traumatizada do mestrado. Eu também saí traumatizada do mestrado, então você que mandou essa pergunta, fique atento. Antes de responder se o doutorado sanduíche vale a pena, eu gostei muito dessa pergunta, que é: o doutorado vale a pena? Porque, obviamente, antes de saber se o doutorado sanduíche vale a pena, eu acho que é importante você saber se a carreira acadêmica vale a pena, se ela faz sentido pra você. Eu sou a Thaís, eu sou psicóloga, eu estou vivendo um ano do meu doutorado nos Estados Unidos. Primeiro de tudo, o que é a vida acadêmica? Porque eu acho que às vezes tem um pouco de confusão, eu tinha um pouco de confusão sobre por que as pessoas exatamente faziam mestrado, faziam doutorado, por que elas entravam nessa. E como existe hoje uma cultura mesmo assim no nosso país, no Brasil, de a gente precisa se capacitar, a gente precisa ser nossa melhor versão, o mercado está saturado, então eu preciso estar fazendo pós e etc. Enfim, como existe toda essa cultura de mercado, às vezes o mestrado e o doutorado, eles entram um pouco nessa linha que é: bom, eu vou fazer um mestrado, doutorado, ou vou fazer um mestrado, ou vou tentar um doutorado futuramente, porque eu acho que isso vai me capacitar como um profissional melhor e mais capacitado para o mercado, ou então mais... Eu acho que talvez esse seja o primeiro engano, porque sim e não. Eu preciso reconhecer aí de fato, se você fala que é mestre ou que é doutor, isso pode causar algum impacto na população em geral. Eu acho que no final das contas, se você quer ir para o mercado, esse caminho não é a via. Mestrado e doutorado é para quem quer vida acadêmica, né? É para quem de fato não quer sair da universidade. É mais ou menos isso. Se você entrou na universidade e você não via a hora de sair da universidade, esse já é o primeiro indício de que talvez a vida acadêmica não seja para você. Porque a vida acadêmica é uma vida em que você vai viver para sempre dentro das paredes da universidade. É para quem teve uma experiência com a faculdade, com uma graduação boa o suficiente, que te fez pensar assim: eu acho que eu viveria aqui para sempre. Eu não tenho pressa em terminar isso aqui. Eu só comecei o que eu tô fazendo aqui. Acho que esse é o primeiro indício para saber se a vida acadêmica é para você. Por que eu tô fazendo essa diferenciação? Porque diferente talvez de outros tipos de pós-graduação, mestrado ou doutorado, pós-graduação estricto sensu, ela não tem uma função de te preparar exatamente para o mercado como um todo. Ela tem a função de te preparar para um mercado específico, que é o mercado acadêmico. Nesse sentido, ao que me parece, eu não sei, porque eu nunca fiz uma especialização, por exemplo. Então eu consigo um título como especialista e eu tô apto a atuar mais especificamente naquele ramo. Me parece que é algo nesse sentido. Alguém me corrija se eu estiver errado, porque de fato eu não tenho propriedade em pós-graduação lato sensu. Mas quando a gente fala de pós-graduação estrito sensu, isto é, mestrado ou doutorado, enfim, a gente está falando de um modelo de pós-graduação que não acaba, que não finda ali. Não é como, por exemplo, tirar a carteira de motorista. Eu tiro a carteira de motorista, daí eu tô apto a dirigir, né? Eventualmente vou precisar renovar isso, mas de uma forma geral, eu passo por um processo, depois disso eu tô apta a dirigir, certo? Não é mais ou menos assim quando você está falando de mestrado e doutorado. Não é como se eu passasse por aquela rua da amargura, aqueles anos de amargura chamado mestrado e doutorado, e quando eu saio, pronto, eu sou uma doutora e é isso e pronto, acabou. Eu sou uma doutora, pronto, acabou, teoricamente eu tenho esse título, mas ali, na verdade, é o start para uma vida inteira de pesquisa, né? Então não é algo que acaba ali, que eu obtenho esse título e pronto, acabou, né? De fato, o mestrado e doutorado é o start, né? É a linha de partida, não a linha de chegada, que sinaliza uma vida inteira de pesquisa. Acho que esse é o primeiro ponto. Então vamos lá. A vida acadêmica, a minha jornada na graduação foi extremamente satisfatória. Eu vivi um pouco exatamente isso, de aqui é o meu lugar, né? Como se toda a minha vida tivesse me preparado para estar nos corredores, nas paredes da universidade. Tudo que eu vivi ali, todas as minhas experiências, não só interpessoais, mas de conhecimento mesmo, foi de um profundo encontro mesmo, né? A universidade fez muito sentido pra mim. Eu gostava de estar na universidade. E não é que eu gostava de estudar somente, né? Obviamente eu acabei encontrando e desenvolvendo interesses ali dentro, mas porque eu descobri a pesquisa. Então eu estudei na universidade pública e eu acho que isso afeta um pouco, porque sobretudo no meu estado, eu acredito que seja uma coisa majoritária no país, mas no Ceará, que é onde eu me formei, na UFC, que é a Universidade Federal do Ceará, a gente tem um apelo muito forte à vida acadêmica. Então a gente tem laboratórios muito fortes, a gente tem centros de pesquisa muito preparados e a gente tem um incentivo, de uma forma geral, a viver o tripé da universidade, né? Que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, quando eu entrei na graduação e eu tive acesso a esse universo, eu estava o dia na universidade. Quando eu tive acesso a isso, eu comecei a experimentar um conhecimento num formato muito mais ativo do que o que eu passei a minha vida toda experienciando na cadeira da escola, que é um formato de educação
está sentado, né? Simplesmente recebendo ali de uma forma mais passiva o conhecimento. E a universidade, não só porque eu estava desenvolvendo ali uma habilidade, né? Desenvolvendo uma habilidade profissional, digamos assim, um conhecimento técnico, mas pelo próprio formato que compõe a universidade, nesse tripé, eu acabei experienciando um formato de educação muito mais ativo, sobretudo via ensino, via pesquisa e via extensão, nos laboratórios da minha universidade. Então eu tive acesso a produzir conhecimento e não mais ficar ali só recebendo, né, de uma forma mais passiva, digamos assim. Essa confluência de saberes, de forma de se vivenciar a educação, fizeram muito sentido para mim. Então, à medida que eu entrei em contato com o laboratório, a partir do momento que eu tive contato com a pesquisa e encontrar ali uma forma de responder, eu não tinha clareza naquele momento, eu não tinha essa ciência naquele momento, mas aquilo estava super alinhado com os meus valores. Então fez muito sentido ser direcionada para uma jornada acadêmica, coisa que não fazia sentido quando eu entrei na universidade. Eu não entrei na faculdade de psicologia sabendo que um dia eu ia querer ser professora de psicologia, pesquisadora, atuar nessa forma específica de saber. Foi uma coisa que acabou acontecendo. Obviamente, né, tendo experiências bem-sucedidas e valiosas mesmo nesse ambiente, tendo tido uma orientadora maravilhosa no meu percurso, que era um modelo, né, que vivenciava a universidade de uma forma que eu admirava bastante, né, eu me vinculei com essa noção de, bom, eu gostei tanto de ficar aqui, então eu não quero sair daqui. Acho que é um pouco isso, né. E lá, eu não sei dizer exatamente quando, talvez tenha sido na minha primeira experiência como monitora, que foi numa bolsa que a gente chama de BID, né, que é de iniciação à docência, que eu tive contato com a sala de aula nesse formato de docente, ou pelo menos de estagiária ali em docência. Eu tinha acabado de sair do quarto semestre e eu estava entrando no quinto semestre e eu apliquei para ser monitora de uma disciplina que eu tinha acabado de fazer no quarto semestre. Então foi meio na loucura, assim, eu não sabia que aquilo ia dar certo. E hoje eu penso, garota, você é louca? Mas foi incrível, porque me obrigou a relembrar tudo que eu tinha vivido com uma aluna no semestre que passou e a estudar aquilo por uma outra perspectiva, que era de ensinar e não mais aprender. Porque a gente tem um pouco essa lógica, né, de que de que se eu aprendo, eu sei ensinar. E isso é uma falácia, né? Isso é uma mentira, porque são dois comportamentos diferentes. Eu posso saber e não saber ensinar. Então, eu decidi ser monitora porque eu tinha gostado de aprender, eu tinha gostado de saber aquele tipo específico de conhecimento. E durante a monitoria, eu desenvolvi um outro repertório, que era o de, tá, agora eu vou saber ensinar. E aí, eu tive uma série de sucessos nesse meio, né? Eu me vinculei com a turma, eu gostei desse papel de ensinar, eu gostei de preparar a aula e eu comecei a dizer, olha só, isso aqui é legal. Então, isso foi lá pelo meio do meu curso, né? São 10 semestres ao todo. Então, lá pelas tantas, a sétimo, oitavo semestre, eu renovei minha bolsa, então eu vivi 2 anos de monitoria. Então, eu fiz o mesmo semestre, né? O mesmo quinto semestre e quarto semestre, 4 vezes, 5 fora o meu, né? Então, 5 vezes eu fiz a disciplina de AEC, que era a disciplina que eu era monitora. E cada vez mais em que eu entrava em contato com aquela disciplina e com novos alunos, eu ia aperfeiçoando mesmo esse repertório de ensinar. Então, lá pelas tantas, quando eu já estava no 8º semestre, que eu ia começar a dar início à minha monografia, minha disciplina de monografia, fazia sentido para mim a ideia de sair da graduação para entrar no mestrado. Então, eu falei, bom, é isso, eu quero agora desenvolver uma pesquisa, eu quero ser professora. Então, surgiu daí. Não foi da ideia de me capacitar, de me tornar uma profissional melhor, necessariamente, mas de construir uma carreira mesmo, né, dentro dessa área específica. Então, eu saí da graduação já entendendo que eu iria dar início a essa jornada acadêmica, que eu sabia que não finaria no mestrado, né? Eu entrei no mestrado pensando, bom, isso aqui é uma ponte que vai me levar ao doutorado e que vai me levar a uma carreira docente. Então, basicamente, a vida acadêmica é isso. A vida acadêmica só faz sentido, ao meu ver, se você estiver disposto a viver a sua vida dentro desse contexto universitário e, mais especificamente, como um professor, como um pesquisador. Para a gente responder se vale a pena a vida acadêmica, eu acho que a gente tem que passar um pouco pelo que é essa pena, né? Porque essa expressão, né, de valer a pena vale o sofrimento. Qual é a pena da vida acadêmica? Só isso dá um vídeo à parte, porque é muito penosa, é uma vida muito penosa. Primeiro de tudo, nós vivemos num país, né, no Brasil, especificamente nós estamos vivendo lá agora, mas bom, nós somos de um país em que a educação não é valorizada. Basicamente, a gente não tem incentivos salariais, nem nenhum tipo de benefício para seguir essa carreira. É muito penoso a quantidade, quando você olha ali, quando você vai contrastar com outros tipos de carreira, né, o tanto de horas que um professor trabalha
frente ao que ele ganha com relação a outras profissões. Então a gente tem que ser quase professor por amor mesmo, porque não é exatamente uma carreira que vai te enriquecer. Então, tem que estar alinhado a muitos outros valores para isso fazer sentido para você. É uma carreira penosa em que os ganhos muitas vezes são atrasados. Não estou falando de ganhos financeiros, mas estou falando de outras espécies de reforçadores mesmo que você acessa. Dificilmente, quando a gente começa, por exemplo, uma linha de pesquisa, é algo que você vai entrar em contato num primeiro momento, numa primeira pesquisa, num primeiro escrito que você submete, ou que você lê, ou que você começa a produzir, em que aquilo imediatamente já vai ser recebido pela comunidade acadêmica como um todo como válido. Não é assim que funciona a ciência. Então é sempre muito gradual, é sempre muito processual, é muito atrasado mesmo. O reforço na vida acadêmica é extremamente atrasado, né? Se você não vê o prazer ali nas contingências de suporte do processo, pode ser extremamente custoso e desgastante, né? Porque é um processo longo, árduo, submeter um artigo, concluir uma pesquisa, né? Planejar uma pesquisa, enfim. Então, é um caminho que é feito para dar errado, não é um caminho que é feito para obter sucesso imediatamente, né? Faz parte da natureza do processo ser lento, ser gradual, ser colocado à prova, desde o começo, assim, desde que você está desenvolvendo a sua pesquisa no mestrado, por exemplo, né? Eu descobri depois do mestrado porque é que chama de banca de defesa, porque você vai ter que defender aquilo que vai ser atacado mesmo, e esse é o princípio da vida acadêmica, né? É ser atacado e questionado e fragilizado até que o seu ponto sobreviva ou não, e é assim que faz ciência, é assim que as coisas acontecem. Obviamente, né, enquanto cientista, você é atravessado por isso, então é muito difícil separar ali a obra do autor. Então, à medida que o meu trabalho está sendo atacado, eu também acabo sendo um pouco atacada e preciso estar me calejando por esse processo, né, de estar atacando e recebendo ataque, obviamente não de um jeito pejorativo, mas de um jeito técnico mesmo, né, científico. Passar por aquele crivo ali de aprovação é custoso. O que você vai produzir de fato, né, o que vai ser veiculado de fato, embora não seja, vai ser lido como uma verdade, né, é um dado. E esse dado precisa ser muito limpo, ele precisa ser alvejado, né, passado por esse fogo para ser aprovado. Então isso, juntando com o tempo, é extremamente penoso. Além disso, a gente tem uma comunidade que não é exatamente amigável. Isso porque não deixa de ser um ambiente competitivo, né? Perspectivas ambivalentes, contraditórias. Dentro da própria psicologia, dentro da graduação, já é possível observar esse tipo de coisa. Eu não sei se isso funciona, se isso se aplica em outros contextos. Cursar psicologia é um pouco um campo de guerra, porque são psicologias ali dentro. Então, quando se defende uma perspectiva, ali eventualmente ela invalida um pouco outra, e é difícil a gente alcançar essa maturidade, né, de conseguir discutir sobre perspectivas contraditórias sem que isso te desgaste no processo, né? E fazer isso pro resto da vida é um pouco bélico, não deixa de ser. Então, é custoso. É diferente, por exemplo, quando você está trabalhando na clínica, né? O reforço é muito mais imediato. A vantagem é muito mais direta, ela tá ali, você termina uma sessão e aqui já te traz algum retorno, seja financeiro ou seja na própria relação que é desenvolvida ali dentro do setting terapêutico. Acredito que se aplica talvez a outros contextos, né, além da psicologia, mas dentro da psicologia é muito mais imediato. Dentro da academia, tudo isso é muito mais penoso, é muito mais custoso, é muito mais demorado. Precisa ser carne de pescoço mesmo, assim, pra suportar. E por isso a gente consegue ver ali um processo de desistência mesmo de muitas pessoas. E não é, porque nem todo mundo aguenta, ou porque você é fraco. Não. É porque quando você começa essa jornada, você faz planos ali que às vezes caducam mesmo, né? Às vezes o tempo vai passando, o tempo para que aqueles planos, aqueles sonhos se concretizem de fato dentro da carreira acadêmica, eles são tão lentos que você se torna outra pessoa. Então, assim, mesmo que se realize, já não é mais aquela pessoa que sonhou, sabe? Você precisa ter clareza de que ou você talvez nunca chegue a realizar efetivamente, ou mesmo que você realize, você já vai ser outra pessoa. Então, quando você começa, né, ali a se perguntar, vale a pena passar por tudo isso, de fato? Né, eu acho que é importante colocar tudo isso em xeque. Tudo isso e tantas outras coisas que eu devo ter passado por cima, que a vida acadêmica faz sentido para mim. Bom, eu sou uma pessoa dos processos, então, obviamente, tem inúmeras coisas que eu sonho com a academia, que eu sonho com a carreira que eu quero desenvolver, mas se eu parasse onde ela está hoje, eu já estaria satisfeita, porque de fato o meu durante, o meu enquanto faz muito sentido pra mim. Uma coisa que eu digo muito em terapia é que eu gosto mais de ser estudante, talvez, do que de ser pesquisadora. Talvez seja porque eu tô muito mais prática em ser estudante, né? Eu sou estudante desde, sei lá, desde que eu comecei a estudar, porque eu nunca parei de estudar, né? Juntando graduação com mestrado, agora no doutorado, nem sei, já faço essas contas.
formação, porque são 5 anos de universidade, de graduação, mais 2 de mestrado, eu tô no meu 3º ano de doutorado. Então, são muitos anos só de vida depois da escola, fora a vida da escola. Então, eu sou estudante há muito tempo. E eu gostei disso, eu gosto de ser estudante, eu acho que eu sou boa em aprender. Então eu sempre digo que eu gosto mais de aprender do que de ensinar, e eu gosto muito de ensinar. O processo é satisfatório pra mim. Eu gosto de assistir aula, eu gosto de descobrir coisas novas, eu gosto de terminar um artigo e descobrir uma informação que antes eu não tinha. Então, é o que eu falei, mesmo que eu não chegue efetivamente a nenhum lugar com a minha carreira acadêmica, mesmo que o meu nome não fique estampado nas diversas publicações e bibliografias da minha área, eu tô satisfeita com o meu processo, porque ser uma estudante, ser uma curiosa é uma coisa que faz muito sentido pra mim, tá extremamente alinhado com uma vida valiosa pra mim, porque eu sou uma curiosa. Desde cedo, desde criança, eu gosto de procurar coisas. O pesquisador, antes de tudo, é um curioso. O motivo pelo qual faz muito sentido pra mim é porque essa experiência de transmissão de conhecimento é extremamente valiosa. Eu fui completamente abençoada pelos meus professores, eu tive uma trajetória de mestres, assim, extremamente, e tenho ainda, porque eles permanecem na minha vida, extremamente privilegiada. Então eu tive exemplos ali muito próximos de mim, que me deram modelos de uma educação para a vida, que foi muito exemplar para mim, de modo que essa experiência de transmitir conhecimento que eu acabo levando para outros âmbitos também. Eu tenho outras contingências de ensino na minha vida. A clínica não deixa de ser um lugar assim, a supervisão, quando eu dou supervisão clínica, não deixa de ser um lugar desse, e em outros contextos também que eu posso exercer. É extremamente vantajoso isso de estar construindo ali um conhecimento, né? Eu gosto de dizer que o momento que eu descobri que eu queria ser professora foi na monitoria, como eu citei. No momento em que eu vi um olhar de dúvida, é uma coisa muito subliminar mesmo, assim, não tem como precisar exatamente, foi extremamente subliminar, e eu tenho clareza assim, dessa memória, de estar ali naquele setting da sala de aula, de olhar para um aluno fazendo expressão de confusão, e aquilo me causar uma angústia, e eu pensar, eu só vou sair daqui quando ele entender isso aqui, é questão de honra pra mim. E eu criar ali, naquele momento, ter tido ali um processo de resolução de problema para conseguir explicar de uma forma satisfatória e ver aquela dúvida se esvaindo. Esse momento ali é quase mágico mesmo, é quase assim, é isso que eu quero fazer. Então tem muitos reforçadores naturais nesse processo, né, de ensino e de ensinar e aprender. Então faz muito sentido pra mim, também tá alinhado com uma vida valiosa pra mim. Um outro aspecto que me atrai para essa vida científica é uma busca, uma sede que eu tenho pela verdade. E acho que isso, muito pela minha busca, por exemplo, pela análise do comportamento, que é a minha abordagem, não que ela seja a verdade ou a melhor, nada do tipo, mas desde o começo, a apresentação dessa abordagem para mim veio com um filtro da evidência. E aquilo foi extremamente sedutor para mim. Eu não sei se eu, na minha experiência particular, na minha busca por uma graduação, por uma formação acadêmica, se eu conseguiria, né, estar atendendo pessoas ou estar saindo da universidade, por exemplo, sem dizer uma coisa que me dá muito orgulho, que eu atuo numa prática baseada em evidências. Me dá muito orgulho e muita segurança e me aproxima de coisas muito importantes como a ética para mim, de estar atendendo pessoas e de estar olhando para o mundo por um filtro baseado em evidências. Então, quando eu penso nisso, isso me aproxima muito da produção de dados, isso me aproxima muito da pesquisa acadêmica, porque é extremamente satisfatório para mim responder coisas de um modo pragmático, útil, vantajoso para mim e para a sociedade. Isso tem a ver com um valor meu de contribuição, de colaboração, de generosidade com o mundo. Então, fazer ciência, quando eu estou ali dentro do laboratório, sem ninguém me ver, quando eu encontro um dado, ou quando eu produzo um dado, ou quando eu interpreto um dado, e aquilo salta aos meus olhos como uma espécie de resposta para algo, eu me sinto parte desse universo, né? Contribuindo, deixando uma espécie de legado positivo. E isso é extremamente vantajoso de uma forma pessoal, muito particular, e é por isso que faz sentido para mim. Então, assim, eu separei esses motivos, mas também com certeza tem muitos outros, né? E, claro, uma grande dose de sorte com as pessoas que eu conheci no caminho, os professores, como eu já falei, os colegas de laboratório que permanecem até hoje, as universidades. Eu tive o prazer de fazer a minha graduação em uma das melhores universidades do país, que é o UFC. Depois eu fui para fazer meu mestrado, estou fazendo meu doutorado numa universidade incrível na minha área também, que é a Estadual de Londrina, e hoje eu estou nos Estados Unidos, na UNR, que é simplesmente uma das melhores referências na minha área. Então não tem como não ser atravessada por essa experiência também. Como querer sair da universidade quando a universidade é um lugar tão evidentemente competente na minha história, né? Divisor de águas. Eu fui transformada pela educação, né? Assim, então, minha história pessoal de sorte também me aproximou da vida acadêmica.
Então, dito tudo isto, para poder responder se doutorado de sanduíche vale a pena, se você quer saber se doutorado de sanduíche vale a pena, que é o que eu estou fazendo aqui agora, eu precisava passar por essa introdução que é: a vida acadêmica vale a pena? A vida acadêmica faz sentido? Bom, pra mim faz muito. Enquanto fizer também, porque pode ser que algum dia deixe de fazer, mas por enquanto, pelo menos nos últimos 10 anos, tem feito muito sentido na minha história e por isso eu tô aqui. E era importante começar por esse começo, para chegar em outras partes mais específicas sobre o que eu tô fazendo aqui, como tá sendo a minha experiência e tantas outras coisas que perguntaram pra mim. Se você ouvia tudo isso, você teve outras dúvidas, ou se você não respondeu a minha caixinha pedindo pra você perguntar coisas, mas agora você ficou com vontade, deixa aqui, entre em contato comigo, pergunta, porque eu quero ficar compartilhando essa minha jornada, porque eu acho que pode fazer sentido para outras pessoas também, pode clarear um pouco as ideias de quem tá nesse momento aí de transição entre vida profissional, vida acadêmica, se siga esse caminho ou não, ou se tô no mestrado e escolho isso, ou quais decisões eu devo fazer ou não, sei lá, para me encaminhar para um doutorado de sanduíche, enfim, esse tipo de coisa que pode ser que tenha, não sei, despertado sua curiosidade, pergunta pra mim que eu vou ficar tentando compartilhar tudo que eu tô vivendo de um jeito a criar realmente uma comunidade aqui que faça sentido pra gente falar de ciência, pra gente falar de pesquisa, de psicologia mais especificamente e de outras coisas sobre ser um brasileiro morando no exterior. Eu acho que é isso, então até o próximo vídeo e tchau, tchau!